Então, salve galera do YouTube, aqui é o professor Kleber gravando mais uma vez para o canal CDF Info. Hoje nós vamos estar aí aprendendo aí a sexta aula de Excel, uma das funções mais utilizadas aí, se não a mais utilizada, que é a função SE. Então já deixei aqui ó, a planilha digitada, nós vamos trabalhar aqui em cima dessa planilha para aprendermos aí uma das funções mais usadas no Excel. Lembrando que, a partir dessa aula, da sexta aula, eu vou deixar vários exercícios para que vocês possam baixar e fazer esses exercícios em casa. Ok? Caso tenha dúvida, né, que essa por ser a função principal aí do módulo essencial, do módulo básico, se tiverem dúvida, deixa nas mensagens aí que eu vou estar respondendo. Então vamos parar de blá 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 e vamos lá. Então aqui, ó, primeiro eu deixei aqui uma planilha, né, controle de vendas, onde eu tenho aqui os vendedores, né? Tem aqui os meses, né? Janeiro, fevereiro e março, as vendas de cada um. Eu tenho a somatória deles aqui, eu quero ver se realmente eles bateram ou não a meta. Deixa eu corrigir a palavra aqui, resultado. Isso, deixa eu tirar aqui o maiúsculo. Isso, o resultado aqui. Ok? Então aqui, ó. Quero ver se eles conseguiram ou não atingir a meta. Ok? E para isso, quem faz essa função de comparação, a função no Excel que faz um teste lógico, que testa se determinado valor é verdadeiro ou falso, é a função SE. Então, qual a lógica da função SE? A função SE, ou se, como a maioria gosta de falar, ela testa se determinado valor é verdadeiro ou se esse valor é falso. Nesse caso aqui, ó, eu deixei aqui um lembrete, vou até dar um zoom aqui na lupa, né, para facilitar. Eu coloquei aqui, ó, se no campo resultado, utilizar a função SE. Então, aqui no campo resultado, nós vamos utilizar aqui a função SE. E a função SE vai ser trabalhada onde? Em cima da soma da venda de cada vendedor. A função SE vai testar aqui, ó, se a soma da venda aqui de cada vendedor desse daqui vai ser suficiente para atingir a meta ou não. Ok? Então, quem faz essa função de teste lógico é a função SE. Ok? No campo aqui, eu estou falando assim, ó, a seguinte informação. Se a soma das vendas for maior ou igual a 150, vai dar um resultado de atingiu a meta. Caso contrário, se não, vai dar um resultado não atingiu a meta. Ok? Então, essa aqui seria o quê? Seria a explicação para entender aqui. Então, nós olhamos aqui a planilha, olhando a planilha, perdão, nós já sabemos, ó, que o Luiz Carlos aqui, ó, dá 162 a somatória. Nós já sabemos que o Luiz Carlos atingiu a meta, sem precisar fazer a função. Por quê? Porque nós enxergamos. O Excel não, o Excel trabalha em cima do quê? Em cima da célula. Então, nós temos que usar a função C, para que possa ser feito esse teste lógico. Aí sim o Excel vai analisar essa posição e vai dar esse resultado, atingiu a meta, ok? Então vamos lá. Primeiro, né, eu vou clicar aqui, vou aumentar um pouquinho aqui o zoom, isso, aumentar o tamanho da letra aí. Vou começar igual, SE, ok, ou, perdão, vamos lá começar, né? Igual SE, abrir o parênteses. Veja, a própria função já traz para a gente, para facilitar. A função C faz o quê? Ela faz um teste lógico, verifica se determinado valor é verdadeiro ou se ele é falso. E o que diferencia de um teste para o outro? Um ponto e vírgula, tá vendo? É o ponto e vírgula e não o ponto e a vírgula, ok? Então, vamos lá, vamos fazer nosso teste lógico. Como eu disse aqui, o nosso teste lógico está dizendo aqui, ó, se a venda for maior ou igual a 150. Então, aqui, ó, se a soma das vendas, então eu vou clicar aqui, ó, na soma das vendas. Aí, se elas forem o quê? O maior. Lembram lá da matemática? O maior é para a direita, se parece com 7. O menor é para a esquerda, se parece com 4. Então, vamos lembrar aí. Se não lembrar, aí tudo bem, eu vou estar colocando aqui para vocês saberem qual é o maior e qual é o menor. Vejam, então aqui ó, eu fiz meu teste lógico, ó, por enquanto. Ó. Se a soma aqui ó, das vendas for maior ou igual a 150,
Professor, da onde saiu esses 150? Do nosso teste lógico que nós deixamos aqui, ó. Se a soma das vendas for maior ou igual a 150, ele vai atingir a meta. Senão, ele não vai atingir a meta. Agora eu tenho que colocar o valor verdadeiro. Ó. Por ser um texto, eu tenho que usar aspas duplas. Então, vou segurar o Shift, colocar aspas duplas e vou digitar a palavrinha atingiu a meta. Fecha, ó, aspas duplas, ponto e vírgula. Se for falso, vou digitar a palavrinha não atingiu a meta. Vejam. Primeira pergunta, né? Ah, professor, já sei que aqui atingiu. Por que eu tenho que colocar também não atingiu a meta? Lembra, o Excel não enxerga. Você tem que colocar as duas opções para ele analisar em cima da posição da célula qual resultado é o resultado verdadeiro ou o resultado falso. Lembrando, ó, igual SE, faça o teste lógico, terminou? Ponto e vírgula, abri aspas duplas porque é um texto e coloquei o valor se verdadeiro, ó, atingiu a meta. Da onde saiu isso? Da condição que nós criamos antes. Ponto e vírgula, se não, não atingiu a meta, que é o falso. Feche o parênteses porque eu abri o parênteses aqui, ó. Ok? No início, vocês vão estranhar a função, ok? Parece uma função complexa, mas no decorrer vocês vão ver que ela é fácil. Ok? Agora é só dar Enter e nós vamos ver lá a palavrinha atingiu a meta, como eu havia falado antes, porque só de olhar aqui nós já sabemos que atingiu. Para não ficar digitando novamente, eu vou clicar aqui no resultado. O ideal é que vocês façam a segunda e a terceira, antes de usar aqui, ó, a alça de preenchimento já para obter todo o resultado. Então, o ideal, antes de usar aqui a alça de preenchimento, é fazer pelo menos 2 ou 3 para lembrar a função, ok? Certo? Agora aqui, ó, vou continuar aqui, ó, usando agora como seria o inserir função do próprio Excel. Quando a pessoa tem dúvida, a pessoa recorre lá ao inserir função, seria um lembrete assim de fórmulas, então eu vou recorrer lá a esse inserir função para também vocês aprenderem da outra maneira, caso esqueçam, ok? Então vamos lá, ó. Cliquei aqui no segundo, vou pôr o sinal de igual, como eu falei, nós vamos fazer agora, né, usando o raciocínio do Excel, usando o inserir função, então vem aqui, ó, no FX, o inserir função, clico, ele vai me dar esse formulário aqui, ó, onde ele pergunta, ó, procura por uma função, usar as funções mais recentes. Se eu não sei, eu vou aqui, ó, e ponho tudo, que ele vai buscar todas. A função SE eu chamo, ó, apertando a letrinha com calma, o S e o E, ok? Se não acharem assim, ó, fácil, o que vocês fazem? Ó? Clica em qualquer uma, ó, ok? E aperta a primeira letra do que você quer, ó. Olha só, apertei o S, ele vai chamar as funções com S e depois eu vou na função SE, que é a que eu quero. Vou dar o OK. Veja, olha só. Ele simplifica para você, ó. Então eu sempre posso fazer usando lá o meu raciocínio digitando, ok? Ou usando aqui o inserir função aqui do Excel. Então ele pergunta, ó, da opção do teste lógico, valor se verdadeiro ou valor se falso. Nesse exemplo aqui, ó, qual é o nosso teste lógico? Ó, se a soma for o quê? Se a soma for maior ou igual a 150. Acabou o nosso teste lógico, certo? Se for verdadeiro, vai dar o quê? Que palavrinha? A palavrinha atingiu a meta. Se não, se for falso, não atingiu a meta. Vejam, a maioria vai falar, nossa, é muito mais fácil fazer por esse jeito do que pelo outro. Sim, quando ela for uma função SE simples, tudo bem. Quando for uma função SE conjugada, ou seja, mais de uma função SE, o famoso encadeamento, aí já fica mais fácil você utilizar lá digitando do que aqui. Aqui seria mais um lembrete,
né, uma coisa aí para que a pessoa possa ter as duas opções, sempre sabendo que ela pode usar tanto uma quanto a outra, ok? Quando eu der aqui o ok, vai dar lá, atingiu a meta, por quê? Porque aqui é o 170, vou mudar aqui, aumentar o zoom aqui, né, para 20, para ficar igual. Aí sim, aprendemos a função SE das duas maneiras, digitando ou simplesmente usando o FDX. Lembrando, ó, vou entrar aqui na função, né, dando o F2, como eu já expliquei. Se caso a pessoa esquecer errar aqui, ó, por exemplo, colocar aqui, ó, 2 vezes aspas e for dar o Enter, ó, o Excel vai mostrar, ó, que está errado. Ele deixa, ó, em negrito, ó, como se colocasse aqui, ó, um realce, né, como se realçasse a palavra onde está errado. Ele está dizendo para você alguma coisa aqui está errada. Lembra que eu simulei, ó, troquei, né, aspas duplas para que gerasse esse erro, para que vocês possam ver. Então tomem bastante cuidado, ó, façam primeiro a parte lógica, coloquem um ponto e vírgula. Se for um texto, abram a aspas, digitam. Não esqueça que se você abriu, você tem que fechar. Não esqueça o ponto e vírgula. Isso se vocês for digitar. E se for usar o FX, vocês viram que não precisa, ok? Mas o ideal é você sempre aprender da maneira e não ficar recorrendo sempre à ajuda, ok? Então espero que vocês tenham gostado aí da função SE, a principal função do Excel. Eu vou estar aí fazendo a 7ª aula aí, uma continuação da função SE, mostrando o encadeamento da função e já deixando vários exercícios aí para que vocês possam baixar e efetuar aí o aprendizado até agora, ok? Então foi Professor Kleber gravando mais uma vez aí para o canal CDF Info. Deem um like lá, entrem no canal, curtam, ok? Espero ter ajudado. Valeu!